Bem-vinda, Regilena. Pessoal, tá todo mundo me ouvindo bem? Como é que tá o som? Me dá um retorno. Tá ok? Bem-vindos todos, bem-vindas. Gratidão por mais esta live que está acontecendo aqui no meu Instagram. Hoje nós vamos bater um papo sobre relacionamento familiar. E a nossa convidada, né, a pessoa quem eu tive o carinho e o prazer de convidar e que aceitou o convite de estar aqui neste momento conosco, é a psicóloga Mariane Lopes. Essa mocinha, eu conheço ela quando eu estava implementando a clínica Claramente e a convidei para atender comigo lá na clínica. E foi uma experiência muito boa, a gente trabalhou muito bem juntas. E mesmo depois que eu saí da clínica, esse vínculo continuou. E aí eu achei que seria uma oportunidade legal de estarmos batendo papo sobre esse assunto tão importante que é o relacionamento familiar em tempos de pandemia. Vou estar adicionando a Mariane e, enquanto isso, eu vou apresentá-las para vocês. Deixa eu só colocar ela aqui. Então, enquanto a Mariane está entrando, ela é psicóloga humanista, tem formação em ACP, Carl Rogers, é ecoterapeuta, né? E trabalha com crianças. Bem-vinda, Mariane. Obrigada por ter aceitado o convite. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo, Thaís? Tá ótimo, perfeito o som. Bem, Fico muito feliz, pode falar. obrigada. Fico muito feliz com esse convite, né? Ainda bem que hoje deu certo, Sim, porque aquele dia a gente tentou e não funcionou, mas hoje a gente já está aqui para a gente conversar. sim, sim. Muito obrigada. Imagina. Pessoal, bem-vindos todos que estão chegando agora. Sintam-se à vontade para perguntar, na medida do possível nós vamos respondendo, tá joia? Então, com o início da pandemia, nos vimos todos de uma hora para outra em casa, né? Com os filhos em casa, muitos trabalhando, né? Em casa também, outros não, mas em sua Uhum. maioria tiveram que mudar totalmente a rotina. E aí esse relacionamento familiar, essa convivência ficou muito mais intensa. Você percebeu algo aí no seu consultório? Conta para nós como é que tá essa dinâmica com seus pacientes. Sim, acho que essa pandemia pegou a gente assim bem despreparado, né? Porque todo mundo estava numa intensidade também, né? Não só tudo o que aconteceu, mas uma rotina muito intensa e de repente, pum, né? Caiu, todo mundo parou de uma vez e isso mexeu internamente, mexeu com as crianças, com as famílias. Eu percebo que tá assim aquela intensidade muito grande, exacerbada do relacionamento, de estar junto. É como se aquilo tivesse assim extrapolado a relação, mas ao mesmo tempo eu percebo também, Thaís, não sei você, é algo para a gente conversar bastante mesmo. Aqui, tem relação familiar, que é aquela intensidade, mas ao mesmo tempo tem o outro polo, que parece que está dentro da mesma casa, mas não tem relação, né? Não tem troca. Então, é como se a pandemia tivesse tudo muito e tudo menos. Então, tudo muito na relação familiar, né? Todo mundo naquele vucu-vucu de sensação, de pensamento, de sentimento, e ao mesmo tempo a gente fica tudo no mesmo espaço, mas parece que ali não está junto, não. Parece que aquilo meio que deu uma distanciada também. Então, é tudo muito e tudo menos. Não sei como que você sentiu isso, mas o que eu venho percebendo é isso. E esse tudo muito tá deixando todo mundo perdido, né? Porque são sentimentos e sensações que talvez a gente
havia deixado de lado, não havia experimentado. Um exemplo, tédio. As crianças estão muito entediadas por causa da escola, né? Então, não tem aquela rotina mais tudo assim, vou para a escola, volto, vou para casa, faço a tarefa. Então, agora é algo diferente para eles. Então, eles estão, os pais, as crianças estão experimentando talvez sentimentos que já haviam sentido, sensações, mas que estavam deixados de ladinho ou evitando de sentir, e agora é como se fosse obrigado a sentir. Então, eles estão sentindo, ainda mais por conta dessa questão da escola, que os pais também viraram professores e também estão deixando eles perdidos, né? Então, fica num polo muito assim, é essa intensidade do relacionamento, né? Um relacionamento entre pais e filhos, um relacionamento entre marido e mulher. Então, quanto mais tempo você passa junto, mais coisas você vai percebendo e mais coisas você vai sentindo. E vai, opa, o que é isso? E aí fica aquela questão de perceber a diferença do outro, de estar com o outro, como que é isso. Então, esse momento de pandemia, de uma hora para outra que todo mundo teve que ficar junto, trouxe coisas que ninguém às vezes estava percebendo. Ou muita falta, ou muito excesso. É isso que eu venho percebendo, sabe? Assim, e principalmente com as crianças, porque a gente sabe como que as crianças são muito autênticas, né? Elas são, assim, verdadeiras demais. Então, elas expressam aquela intensidade muito mais que o adulto, talvez. Então, eles estão bem, assim, são realmente sentidos e sentiram muito essa questão da rotina. E também a gente sabe quanto que a rotina é importante para uma criança. E para a família, para estruturar a família é importante, imagina para a criança quanto que não é. E aí, de repente, ela perdeu isso, porque isso dá segurança para ela. Então, isso, e consequentemente, reflete na relação dela com o pai e com a mãe. Então, e de repente, né, tudo assim veio para meio que desorganizar. Agora eu venho percebendo que estão começando a se organizar internamente, mas mesmo assim, né, tem um resquício muito grande desse período, principalmente porque as escolas ainda não voltaram. E a gente não tem noção de quando que vai voltar. A gente não sabe ainda, né? É tudo muito E realmente. assim, realmente. Bom, o que eu percebo com as crianças e com as famílias, porque eu tenho um público muito maior que a criança, né? E você aí está caminhando com seus adolescentes. Sim. Mas eu tenho um público maior, então eu percebo que as crianças, elas sentiram muito mais isso, aquela irritação, aquela irritabilidade, parece que aquilo ficou mais intenso, sabe? Talvez a irritação estava guardadinha de lado numa caixinha e agora essa caixinha abriu e abriu de uma vez. Então veio, sabe, aquele turbilhão de sensação. E aí os pais, tia Mari, o que eu faço? Assim, como que é isso, né? Estamos juntos, né? Estamos descobrindo que uma pandemia, assim, de repente, assim, Thaís, quando começou a pandemia, eu estava no curso de eco. Eu passei uma semana em outra cidade, a hora que eu cheguei, a clínica mandou, né, conversou com a gente, não vai abrir. E aí eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E essas crianças? Aonde que eu vou estar com essas crianças, né? De repente, também a gente teve que se reinventar. E é isso que está acontecendo com as famílias. Eles estão experimentando sentimentos diferentes, sensações diferentes, estão experimentando novo, né? Então, tudo isso está sendo sentido pelas crianças e pelas famílias agora, né? Que eu venho percebendo. Eu vi muito a questão de famílias que já vinham talvez numa disfuncionalidade e que naquele momento que precisaram ficar todo mundo junto, isso aflorou mais ainda. E que talvez não estava sendo visto, mas a partir do momento que essa convivência intensificou, isso aflorou. Ao mesmo tempo, vi famílias que tinham uma dificuldade de estar junto por excesso de trabalho, por sobrecarga, né, de diversas
atividades de rotina e que não conseguiam encontrar e que agora estão se curtindo mais, se adaptando melhor a uma nova rotina de convivência. Então, sim, tivemos a polarização, né? Os excessos para o lado do conflito e do curtir o filho também, né? Agora, mas ao mesmo tempo, tem famílias que estão se reorganizando, mães, né, ou até pais que trabalham em casa, que não estavam preparados para isso, e aí de repente tiveram que adaptar o homework em casa, e ao mesmo tempo os filhos estão tendo às vezes aula online, não tinha espaço para isso, e aí às vezes na mesma mesa tá o filho assistindo a aula, a mãe ou o pai trabalhando, e aí administrar toda essa rotina é complicado. Eu vi, sim, que de lado de quando estourou a pandemia, que tudo estava proibido, que não se sabia direito muito o que ia acontecer, as crianças sentiram muito, né? E os adolescentes também, a questão do convívio social com os colegas, de sair de casa, né? Muitas vezes a gente tá em casa e tá irritado, tá estressado, mas tinha aquela oportunidade de dar uma voltinha, ou não vou discutir isso agora porque eu tô indo para aula, não vou discutir isso agora porque eu tô indo trabalhar. E não, agora as coisas estão aflorando em casa e tá todo mundo junto, né? No momento, mais as crianças, os alunos que estão tendo aula, o restante a gente já vê um movimento de estar retomando aos poucos, mas a escola foi aquilo que você falou, ainda está incerto, né? Então, o que você percebe que de alguma dica que a gente pode estar dando para eles para estar adaptando melhor essa rotina com as crianças? Você tem algo a sugerir nesse sentido? Como que poderia estar organizando melhor essa rotina em casa, dos estudos, da convivência? Eu acredito, Thaís, que a palavra que a gente pode pensar e refletir sobre isso é a tolerância. Então, assim, até que ponto, né? Como que a gente vai organizar essa rotina? Né? Igual você falou, parece que o pai e a mãe tá lá, tá trabalhando e ao mesmo tempo a criança tá no outro cômodo e aí tá todo mundo assim, o que que eu faço, o que que eu faço? Às vezes atrapalha até a mãe trabalhar, enfim. Mas eu acredito que o espaço dentro de casa e da relação familiar, talvez, como você falou, a dica é olhar para essa tolerância, né? Até que ponto eu, como mãe, tolero isso que está aqui, meu filho está, sei lá, fazendo a bagunça. Então, tolerar a diferença, que talvez é isso que pega nas relações, tá? Não é só na relação familiar, em todas as relações. Em casa ficou mais intenso isso, mas eu fiquei pensando muito nessa questão de estar com o outro e tolerar tudo isso, mas não é tolerância assim do tipo eu tenho que aguentar tudo, não. É aonde que está o meu limite e aonde que está o limite do outro, porque outra palavrinha que vem, o respeito. O meu respeito termina quando começa o respeito pelo outro, né? Então é isso que talvez assim não sei, assim, é que eu não costumo ir trabalhar com dicas, você sabe, né? Então eu fico até meio Tá indo ótimo. perdida, assim. Travou, Mari. Peraí, gente, que a Mariane deu uma travadinha. Vamos ver se ela volta. Aí, voltou. Caiu, Caiu, voltou. voltou. Isso. Então, é o que eu tava falando. Eu fico assim, é muito raro eu trabalhar com dica. Você sabe mais ou menos a verdade com o meu trabalho. Sim. Então, eu exploro mais um espaço de reflexão. Então, talvez a dica que eu dou agora é dessa palavrinha tolerância, né? Esse, para a gente pensar no nosso espaço que a gente construiu dentro da nossa casa de trabalho, porque né, a gente, né, Thaís, a gente começou também a fazer os atendimentos online. Então a gente também teve que se reestruturar aqui dentro da casa da gente. Então, o espaço que eu tenho do meu trabalho aqui e até que ponto, né, eu faço um combinado com meu filho e ele respeitar esse espaço meu aqui também. Então, é nesse sentido das relações. Mais, assim, olhar para si, né, e perceber que limite que é o seu. Porque quando a gente percebe o nosso limite,
o nosso espaço de tolerância, é, a criança ela vai sentindo isso, né? Ela vai percebendo, opa, olha o movimento que o meu pai e a minha mãe fez. O que que é isso? Talvez ela não compreenda, talvez esteja surgir dúvidas aí, mas ela já está assimilando. Então, ela já está assimilando uma palavrinha mágica, que é o respeito, a tolerância, o estar com o outro, o ouvir o outro, porque esse também é um grande conflito das relações. A gente quer ser escutado, mas a gente não quer ser, não quer deixar o outro também nos ouvir. É uma relação muito conflituosa aí. Então, você falar, mas espera, e o que aquela criança também está entendendo daquilo? Então, bom, a minha dica em relação a isso, eu fiquei pensando sobre essa questão, né, de se ver nessa relação. Então, se ver nessa relação com o marido, se ver na relação com a criança, como que é isso? E depois, ver essa questão da organização da rotina, porque não tem como você ficar em casa e às vezes ficar muito solto. Por quê? Porque isso quebra para a criança que veio daquela rotina e quebra isso para ela. Então, ela é necessário ela continuar. Um exemplo, né? O horário das tarefas, o horário que a mamãe e o papai estão trabalhando aqui dentro de casa. Então, isso é um exemplo de rotina e estabelecer o respeito e a tolerância um pelo outro nisso. Por mais que não seja a mesma rotina de antes que estava tendo, mas algo está aí movimentando. É importante. Sim, é uma rotina nova, né? Que precisa se adaptar. Igual um condomínio. Condomínio não tem reunião de condomínio para poder estabelecer as regras de funcionamento? Olha, o som vai até tal hora, a obra só pode ser feita tal dia, tal horário. Qual o horário que a gente tolera uma determinada bagunça? Então, é a mesma coisa. Estamos em casa, não deixa de ser a necessidade, talvez, de fazer uma reunião de condomínio e estabelecer essas novas regras, essa nova rotina, né? Em que Com certeza. tudo, de deixar claro para esse filho que a rotina mudou, mas existe essa nova rotina, que existem as obrigações da tarefa, de acordo com a sua idade, as suas obrigações em casa. Ao mesmo tempo, esse pai, essa mãe, às vezes não pode dar atenção o tempo todo. E o pai entender que o filho também pode ter os seus momentos de tédio, porque não dá para ficar 24 horas por dia aí em cima, né? O que eu recebo muito de queixa é: nossa, mas agora o meu filho fica o tempo todo online. Ele só fica no celular, ele só fica no game, ele só fica assistindo vídeo. Sim, as aulas estão online, em sua grande maioria, né? Apesar de que algumas escolas estão com algumas adaptações diferentes, mas o que eu sinto no consultório, no geral, são as aulas online, algumas gravadas, outras ao vivo. E, ao mesmo tempo, como que a gente está ocupando esse tempo com esse filho? Né? Eu estou proporcionando alguma atividade que ele possa fazer, algum momento de interação familiar, que ele possa sair dessa tela ou desse videogame, ou não. Eu estou o tempo todo trabalhando, essa rotina não foi estabelecida em casa e ele está lá no quarto dele, no mundo dele. Então, o único acesso que ele tem, muitas vezes, é assim, o computador, a internet. Então, isso precisa ser dosado entre a família. E aí, talvez, nessa reunião de condomínio, é algo que possa ser estabelecido, discutido junto, né? Olha, a rotina nova é essa. Mas, assim, a minha sugestão é não impor, é ouvir do menorzinho ao maior. Então, gente, estamos estabelecendo nova rotina. O que dá para ser negociado, o que não dá, tem que ser aquilo e pronto, e acabou, né? A escola, por exemplo, que está mandando aula gravada. Então, não necessariamente precisa impor para esse filho que essa aula tem que ser assistida horário X. Isso pode ser negociado. Filho, para você, né? Como você se sente melhor de manhã, de tarde ou de noite? Contanto que cumpra essa obrigação, né? Que horário que podemos fazer algo em comum? Não dá para fazer todos os dias, mas no final de semana, o que dá para a gente fazer? Não dá para fazer ainda grandes viagens, não dá para ter um contato social muito grande. Mas e se a gente fizer uma comida juntos? Se a gente jogar junto um jogo de tabuleiro, né? Se bater um papo, fazer uma sessão pipoca.
e etc, né? Diversas coisas que pode estar acrescentando aí nessa rotina, né? Nesse intenso. Sim. Assim, você está falando, Thaís, eu venho assim na minha cabeça. O quanto que, quando você dá um espaço de voz para esse filho, no meio desse turbilhão de coisas acontecendo, olha quanta coisa que pode estimular. A escolha estimula a autonomia, Sim, né? Então, você está proporcionando ao mesmo tempo é, essa organização, é como se você desse o espaço para a criança te ajudar a organizar nessa rotina, criança ou adolescente. Quando você dá voz, você dá autonomia, né? E a gente sabe o quanto que a autonomia é importante nos estudos, né? Nessa questão da aprendizagem, na questão da vida, de relação, né? Quanto que é importante isso, que é o nosso tema hoje. Então, eu sinto uma resistência muito grande dos pais quando a gente vem com esse tipo de proposta, né? Com esse tipo de trabalho. É um trabalho de escuta e de, ao mesmo tempo, você estar acolhendo aquela criança. Não é uma relação, assim, de muita imposição, né? É uma relação que está ali junto. E é esse momento que a pandemia fez, de estar junto um com o outro. É uma descoberta um do outro, praticamente. Então, esse que você acabou de falar, da gente estar, fazer uma reunião de condomínio, sentar, talvez esse tipo de coisa é algo que nunca, às vezes sim, né, mas nunca a gente tinha parado para pensar o quanto que isso pode ser importante para a gente ter uma relação saudável com os nossos filhos. Porque cansa, né? Faz isso, faz aquilo. Não, tem que ser agora. Tem que ser agora. E aí a criança, quando ela quer fazer as coisas na hora dela, a gente fica incomodado. Porque a gente impõe para ela fazer do nosso jeito. Mas como que dá pra gente fazer isso junto? Então, isso é o que deu uma sacudida bastante, sabe, nas famílias, assim. Trazer para essa família um momento de reflexão, que talvez na correria que tinha antes, não tinha um espaço para refletir sobre isso. Quando não tem um espaço para refletir sobre o que está tendo naquela família, aquele funcionamento, está acontecendo isso, a gente não tem nem espaço para a gente pensar na gente. A gente não está pensando no outro, a gente não tem muito menos o espaço para a gente pensar na gente. Opa, peraí, né? Aí a gente volta naquela outra questão que a gente estava falando um pouquinho antes, de limite. Né? Então, ó, olha quanto que mexeu nas relações familiares nesse período de pandemia. Muita coisa e vem acontecendo até agora. O grande impasse, sabe, assim que eu percebo, Thaís, hoje que está sendo para as famílias é essa questão do online. Isso eu venho percebendo que isso está pegando muito, justamente por conta dessa questão da tecnologia. Porque as crianças de hoje, né, que a gente fala, eles são muito assim, ó, rapidinho. Criança que não tá nem lendo, mas tá lá, digitando um áudio, então tá sabendo pesquisar as coisas. E parece que eles deram também uma sacudida na gente em relação a isso. O quanto que a tecnologia avançou e talvez a gente está ficando para trás, essas crianças estão indo. Então, essas questões da aula online tá deixando assim. E aí entra numa vibe muito grande os pais. Do tipo, meu filho não está acompanhando essa aula online, meu filho não está isso, o que pai que eu sou, que mãe que eu sou, eu não tô, sabe? E vai indo para um caminho muito mais longo. Então, as relações familiares de hoje vêm meio que transitando em muitas coisas. O online, que eu vejo que vem pegando muito, o estar com o outro, o abrir o espaço para entender coisas aí, o diferente, o compreender, é muita coisa, né? Assim, acho que as relações familiares dá para a gente esmiuçar e bem assim, e com temas por trás disso também, Tem né? muita coisa, realmente, muita coisa.
um dos pontos do online que eu vi muito também é que, não só online, mas o fato da criança ou do adolescente estar estudando em casa e aí, de repente, o pai ou a mãe conseguiu ver como que esse filho funciona nessa aprendizagem. Que é muito É. que às vezes vem no consultório é, nossa, mas o meu filho não presta atenção, ele não está adaptado a esse online. Sim, muitas vezes não está adaptado online ou já era um funcionamento dele, provavelmente na escola ele já tinha dificuldade de prestar atenção, às vezes já tinha dificuldade de focar nesse estudo. Então foi uma oportunidade de enxergar esse filho no seu processo de aprendizagem, nas suas potencialidades, nas suas dificuldades, naquilo que pode estar cuidando, olhando, organizando, e que muitas vezes era terceirizado, né? Saía para trabalhar, deixava o filho ou na escola, ou com alguém, com um cuidador, e não via, não assistia, não acompanhava esse processo, e que agora está sendo possível ver, olhar, cuidar, pensar com carinho no que pode estar fazendo para ajudar esse filho a estar se adaptando a essa nova modalidade de escolarização, ou também de estar potencializando a aprendizagem dele, né? E entender que é algo novo e talvez provisório. A gente não sabe o que vai ser daqui para frente. Se as aulas vão retornar, se não vão, se esse contato social em sala de aula vai voltar a ter ou se vai ser online. Então, o online tem sim seu lado positivo, de que permitiu-se não ficar sem aula, permitiu-se muitas pessoas estarem trabalhando de seus lares, mas também tem um lado que a gente tem que olhar com cuidado, porque tudo que é em excesso não é legal, né? Tem que ser dosado, tem que ser avaliado, né? Sim. E essa questão do online, é, porque não é só a aula online, né? As crianças hoje estão muito no videogame e tal, e, e assim, outra interação. Então, uma interação que tinha na escola, que estava lá com o colega, parece que a interação que tem hoje é o de estar jogando, fazendo troca com os amigos, caiu de novo. Voltou? Voltou. Voltou. Então, eles, até essas questões de jogos, assim, eles estão interagindo com as pessoas de uma forma diferente. Sim. Então, é igual você falou, tudo que é em excesso realmente é isso mesmo, né? Tudo que tá muito, a gente precisa olhar e cuidar. Tudo que tá escasso, a gente precisa olhar e cuidar. As relações são assim, né? Não tem como ser diferente, tudo uma relação abusiva, uma relação muito assim permissiva com o filho, né? A gente tem essa relação com a criança às vezes. Então, tudo que é muito, a gente precisa realmente cuidar e tudo que é menos. E é o que a gente falou no comecinho da live, né? O que a pandemia que eu venho percebendo. Então, opa, tudo muito também que vem acontecendo nas relações e tudo menos. Tá tudo se encontrando aí. Intenso, né? Muita coisa. Muito. Você tem razão em relação a talvez dividir em blocos de temas dentro do relacionamento familiar, porque tem muita coisa que dá para aprofundar sobre isso, desde filhos, né, a questão de casais e diversas outras coisas, né, a questão do trabalho em casa, das empresas que muitas vezes até exageram um pouco na cobrança, não, você está em casa, então você tem que dar conta, e muitas vezes aquele pai ou aquela mãe fica dividido entre até que ponto eu tenho que me dedicar ao trabalho, que horas que eu preciso me desligar desse trabalho e olhar para esse filho, senão é 24 horas por dia atento só ao trabalho. E muitas vezes a hora que está no descanso, ao invés de olhar para esse filho, de ouvir esse filho, está muitas vezes na rede social, né? No WhatsApp, na internet, e não está tendo aquela oportunidade de dialogar. Aí uma das sugestões que às vezes eu faço é de criar momentos em casa, estabelecer algum horário da caixinha do celular. E que naquele momento todo mundo vai ligar a internet do celular e vai deixar nessa caixinha para poder dialogar em casa, de saber realmente como é que está esse dia, o que dá para a gente fazer junto, seja só bater um papo, ou seja fazer algo em comum. Porque senão muitas vezes o filho tá vindo bater um papo, falar alguma coisa, conversar, e você tá só assim, aham, aham,
mas não está ouvindo, não está olhando. E aí, às vezes, esse pai vai lá pedir, exigir algo do filho. Não, eu quero isso, eu quero agora. E aí esse filho olha, mas espera aí, quando eu estou falando, você não está me ouvindo. Por que, que agora eu tenho que te ouvir? Então, ajuda um pouquinho. Tem dado alguns resultados dessa caixinha do celular. Tem Que alguns pais que têm interessante. trazido relatos que tem sido interessante esse momento, né, de conversar. É. E uma das coisas que Então, eu deixo também, que eu peço, é para ouvir esse filho nos momentos que ele também está irritado com você, né? Então, muitas vezes uhum, ele não está totalmente feliz, ele não está totalmente contente com aquilo. E às vezes esse pai e essa mãe têm essa resistência de ouvir isso do filho, de que algo que foi falado, que foi dito, não foi bem visto, não foi bem aceito, né? Tudo tem que ser dosado. Da uhum. mesma forma que a gente se frustra com eles, eles também se frustram com a gente. E assim, ir dosando essa relação. Eu te interrompi, Mari, pode falar. Não, é isso mesmo. Eu fiquei pensando, porque as crianças, como eles são muito autênticos, né? E eles não têm toda essa maturidade cognitiva que a gente tem, eles estão construindo isso. Eu fiquei pensando assim, até como que a criança, talvez o adolescente também, eles vão subentendendo coisas que vão levando para eles. Então, é, eles não podem, às vezes eles não falam, eles não conseguem verbalizar que estão chateados, que estão bravos, irritados com os pais, porque são as figuras de amor. Quem quer decepcionar a figura de amor? Ninguém. Então a criança, ela é assim, e aí ela vai enchendo o copo, né? Vai enchendo essa caixinha. Às vezes a caixinha da raiva é muito, muito interessante também. Você falou da caixinha do celular, mas da raiva eu já tinha visto, eu achei super bacana. Então essa caixinha vai enchendo, vai enchendo. Então vai chegando uma hora, se com o adulto acontece isso, com a criança acontece isso também, é mais irritado. O adulto talvez tende a verbalizar, a criança não, né? Então ela vai enchendo essa caixinha. E aí quando vê, ela pum, solta essa caixinha. E aí os pais ficam regalados, né? Ficam assim inconformados. Por que que essa criança está desse jeito? Nossa, ela tá assim. Mas opa, como que essa criança te viu? Que lugar que você estava, né? Como que essa criança percebeu a sua irritabilidade? Como que a criança percebeu você estar com raiva? Que lugar que você está da relação com essa criança? Que lugar que você está com essa relação com você mesmo? Então, tudo isso faz movimentar. Esse tempo de pandemia, a irritabilidade, para mim, Thaís, que eu percebo nas famílias, tá? Não sei com você, ficou bem exacerbado. E o cansaço. Sim. Essas aulas online, tudo isso tá assim, tá deixando todo mundo também enchendo essa caixinha de irritabilidade, né? Por isso que a Mas sua palavra foi, de tolerância é perfeita. sim, claro, por isso que eu fiquei pensando, por conta desse sentimento mesmo de irritação, de raiva, de cansaço, eu falo, não faz, eu falo, o que que eu faço? Não sei o que que eu faço, porque, mas que lugar que você tá nesse momento? Que lugar que você tá com essa pandemia? O que que vem nesse movimento todo? Qual que é o lugar que você tá na relação com seu filho? Qual que é o lugar que você está na relação com seu esposo? Então, são coisas que veio assim para mexer com a gente, para mexer com o nosso profissional, né, Thaís? Porque assim, de qualquer forma, a gente também teve que se reinventar. Muito. Então, as famílias teve que se reinventar, a gente entrou nessa onda também. Então, nós como profissionais, nós também tivemos que dar uma sacudida aí. Fazer atendimento online de criança. Imagina fazer atendimento online de criança. Então, é algo que a gente também teve que se reinventar. Todo mundo está aprendendo. Nessa pandemia, todo mundo está aprendendo a se relacionar, a ouvir e a escutar o outro. E a gente aprendendo também como profissional a como estar com esse outro nesse processo de irritabilidade. Como ajudar esse outro e essa família que já não está aguentando mais, que está cansada.
que está no seu limite. A gente também teve que fazer um movimento aí Sim, bem grande ainda. sim, com certeza, né? É uma adaptação. Eu acho que é um momento de muito crescimento e ao mesmo tempo de realmente conhecer quem é que mora comigo, quem é esse familiar que habita o mesmo lar que eu habito, como Uhum. essa pessoa funciona, quais são as suas preferências, quais são os seus interesses. Então, o que eu mais defendo do fundo do meu coração, seja amigo do seu filho, né? E não aquela coisa absurda de autoridade excessiva, de bater de frente, que é onde a gente perde naquela palavrinha que você trouxe da tolerância, né? Avaliar até que ponto é necessário ter explosões todos os dias. O que que dá para relevar, né? Abrace o seu filho, o contato físico é fundamental, né? Principalmente com os pequenininhos que estão em formação. Na medida que eles vão entrando para a adolescência, eles já não gostam muito, eles vão se fechando no mundinho deles. Mas se isso é construído desde pequeno, muitas vezes esse contato físico, esse abraço, esse toque, esse beijo, permanece até a adolescência. Mas não forçar também esse adolescente que já não quer mais esse movimento. Mas se for possível, se ainda existir, é ótimo essa, já que estamos juntos, estamos debaixo do mesmo teto, vamos tentar relacionar da melhor forma possível. E entender que não é toda hora que todo mundo está bem, respeitar aquele momento que às vezes aquele meu familiar não está de bom humor, então não vou lá pirraçar, né? Dê um tempo para ele, porque tá todo mundo dentro de casa, e aí quando você está irritado, você não tem para onde fugir. E ao mesmo né? Então precisamos tolerar essas alterações de humor do outro. Nós, como pessoas, precisamos dosar também as nossas alterações de humor. O que que eu posso aguentar um pouco? Como que eu posso extravasar sem agredir o outro que está convivendo comigo, para diminuir essas explosões, que é o que tem chegado muito aqui, são esses atritos que às vezes é de algo mínimo, que poderia ser tolerado e que vira um rebu, uma discussão absurda e aí gera muitas vezes desrespeito um com o outro. E ao mesmo tempo entender que estar convivendo juntos é natural gerar conflitos, porque cada um é único. Não são todos iguais, não pensam todos iguais. Então vai sim ter conflitos, mas aprender a administrar, dosar, amenizar, respirar fundo, talvez algo que pode ser deixado para ser conversado depois, ao invés de discutir no momento da explosão. Isso ajuda muito a diminuir essas discussões muito fervorosas, né? Então, acho que é Sim. algo que ajuda um pouco essa convivência em casa, que ainda está intensa, principalmente porque os filhos ainda não voltaram para a escola. A gente sabe o quanto de energia que a criança e o adolescente tem fora do ambiente familiar, que necessita da escola, né? Essa de estar aí com o outro é importante, né? Nas relações, a gente está na escola, a gente está com o outro. Então, é, olha quanta coisa mexeu aí, realmente. Então, é como se convidasse a criança e as famílias a estarem juntas de novo de uma forma diferente, né? De um espaço assim de escuta mesmo. E como que a gente vai estar com o outro, ajudar o outro a perceber isso, mas antes de tudo isso, a gente precisa entender como que é esse movimento dentro da gente. Porque como que você vai olhar para o outro e identificar alguma coisa, algum sentimento, alguma coisa que está acontecendo com aquela criança ou esposo, se opa, em mim aquilo já passou e eu não percebi. Então a gente tende muito também, sabe, Thaís, que eu venho muito percebendo, evitar as coisas. Então a gente não curte, então a gente não. Ninguém quer. Não, não é a gente assim, sentimento, eu falo assim, é, de raiva, assim, ninguém quer sentir isso não é legal, isso é no corpo, não faz bem pra gente. Mas se a gente não permitir perceber isso na gente, ter uma percepção, a gente não vai saber como lidar com aquilo.
Então, como que você vai saber lidar com aquele sentimento do seu filho de raiva? Se aquela raiva que está dentro de você, você não permitiu, assim, olhar para aquilo e perceber, e como que eu vou, né, manejar isso? É a questão que eu acredito que você estava falando de ter um equilíbrio aí nas coisas, né, na relação. A gente só consegue ter o equilíbrio, eu acredito. Também não é nada perfeito, né? Que a gente sabe que não tem perfeição, não tem família perfeita, não tem filhos perfeitos, não tem mãe perfeita, não, né? A gente tá aqui para aprender, a gente não nasceu sabendo de nada. Então, isso, só que esse movimento é só quando a gente permite também sentir isso. Quando a gente permite sentir o que está acontecendo dentro da gente, olhar para isso, a gente consegue ver o que está acontecendo no nosso filho. A gente consegue perceber quando o nosso filho está triste, quando que ele está chateado. Porque eu também já senti isso, eu já também fiquei com raiva, ele também já, meu marido já, opa, ele tá chateado, hoje ele tá bravo comigo, então nem vou conversar com ele. Né? Eu acredito que esses nuances que você está falando, eu vejo mais nesse sentido, Sim. sabe? Né, o equilíbrio, mas nesse sentido. Olhar para um, olhar para o outro e ver o que a gente faz em relação a isso. Ouvir o outro, assim, sentir. Nós, igual você falou do contato, eu acredito também, sabe, Thaís, que nós somos seres, além de ser seres de relação, nós somos seres de contato. Porque tudo que a gente percebe, que a gente sente, passa pelo esse corpo, esse sensorial, né? Então, esse contato, esse sentir. E o que acontece com as crianças? Olha só, tão interessante isso. O que acontece com as crianças nesse processo de pandemia, de estar aí? Eu acredito que o contato para estar com a criança, e aí depois você pode até talvez falar com o adolescente, é o brincar. E é o tanto assim que a gente a gente já foi criança, a gente já brincou, mas esse processo todo da criança de contato não é só o conversar, de trocar, brincar também é importante. Eu estava lendo esses dias essa questão do brincar, e aí eu estava vendo que a necessidade de todo ser humano é o brincar. E realmente é isso, né? Então é onde a gente resgata coisas da gente. Porque ali no brincar com o filho, no brincar com a criança, tem coisas muito grandes para ser sentidas, esse contato, né? É muito concreto isso. Então isso é importante. Nesse momento de pandemia, que todo mundo está no online, que todo mundo está fazendo isso, fazendo aquilo, nanana, cadê o brincar aí? Não que é ser obrigado a brincar, não é isso. Mas cadê aquele momento de reunião de condomínio onde a gente pode estabelecer alguma coisa, igual você falou? Eu achei super legal essa ideia de reunião de condomínio. Põe depois me conta. Como adolescente, é o respeito e o interesse por aquilo que ele gosta. Muitas vezes os pais não gostam daquilo que aquele adolescente se interessa. Seja música, né? Então tem aqueles góticos, tem os jogadores de RPG, tem os que adoram fazer leituras de livros, né? Tem outros que gostam de alguns jogos específicos. E muitas vezes os pais não entendem, olha aquilo e não faz sentido para ele, não se interessa, não quer ouvir a respeito, não gosta que ele faça, né? Então, muito desse universo adolescente é esse pai respeitar que aquele é o interesse dele, né? E em alguns momentos, se possível, ouvir, se interessar por aquilo, que às vezes é onde esse pai consegue acessar esse filho, né? Então, filho, o que você está fazendo? O que você está lendo? Qual série que você está maratonando? Eles gostam muito de maratonar série, né? E conversar a respeito, ouvir isso, porque muitas vezes é assim, eu vejo, tem um paciente aqui que é a questão de música. O pai, né? O pai gosta muito de um estilo musical e o filho gosta de um que é extremamente oposto. E aí, quando esse filho coloca essa música, nossa, entra em pé de guerra e é um absurdo. Para de ouvir esse lixo de música. E aí tá gerando um monte de conflito entre eles, desnecessário, né? Que poderia ser acolhido, que poderia ser. Peraí, filho, mas você gosta dessa música? Por quê? O que te atrai nela?
e ao mesmo tempo talvez apresentar aquela música que eu como pai gosto para esse filho. E diversos outros assuntos aí que geram conflitos entre os adolescentes e os pais por não entender esse universo. E muitas vezes esperar que eles funcionem da mesma forma, que tenham a mesma cabeça, a mesma maturidade que um adulto. Sendo que esse adolescente Uhum. ainda está em formação, que eu explico muito para eles, né, que o córtex cerebral é o último a se formar. E é no córtex, né, é nessa região frontal que se estabelece esse planejamento da ação, esse pensar antes de fazer, esse avaliar as consequências. E que esse adolescente ainda está desenvolvendo isso, e o adulto já desenvolveu. E aí ele espera, né, que esse filho esteja com o mesmo raciocínio do pai e que não vai ter, e que ele está aprendendo agora. E aí são diversos conflitos que surgem por essas questões pequenas que dá para manejar em casa, né? E aproximar desse filho. Mariane, estamos caminhando para o final, porque daqui a pouco a live cai, né? Que a gente tem um prazo Uhum. de 1 hora. Eu queria que você Sim. compartilhasse conosco o seu projeto. Sim! Nossa, Thaís, ainda bem que você me lembrou. Viu? Ai, a minha professora ia me matar se eu não falasse do projeto. Olha, então, o projeto. Esse projeto a gente começou na pandemia. Assim, a gente tem muito orgulho desse projeto. Então, foi minha professora de formação que idealizou esse projeto. Esse projeto chama Escutando Famílias. É um atendimento de plantão psicológico. Desde quando começou a pandemia, a gente está fazendo esse projeto de plantão psicológico, ou seja, é um atendimento, no máximo 2 atendimentos das famílias. Então, a gente espalhou esse projeto para o Brasil todo, né? Então, a gente vem, são 8 psicólogas, e tem uma que vai direcionando as famílias para esses, para o atendimento. Mas são famílias que têm crianças que estudam na escola pública, e são atendimentos gratuitos. Então, a gente faz esse tipo a gente pensou nesse tipo de projeto para atender a população, né, que está aí, porque é muito diferente da escola particular, né, as aulas online não estão sendo a mesma coisa. Então, tem muita família de cabelo em pé aí. Então, a gente pensou nesse projeto, né, de estar proporcionando um espaço para escutar a família. Então, é a família. Então, senta todo mundo na frente do celular e a gente faz um atendimento ali. E seja com criança, com adolescente, mas em específico que esteja em escola pública. Então, depois, se for possível, Thaís, né, que já que o acesso está maior aí, que a gente fez pela sua página, eu vou deixar o contato dessa psicóloga com você, né, depois na descrição, se você puder Eu coloco. colocar o telefone, eu vou colocar o telefone dela, ela chama Sara, e aí ela faz esse direcionamento. Então, é para o Brasil todo. E a gente ainda continua com esse projeto, né? E ainda não tem assim para acabar, porque não acabou a pandemia, então a gente está aí, estamos aí atendendo. Excelente, muito legal. Pode deixar, manda para mim que eu coloco sim na descrição. E quem tiver dentro, né, desses critérios para atendimento, que podem estar acessando, entrando em contato para poder tentar ter esse atendimento. Perfeito. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Dá para responder uma duvidazinha só, que daqui a pouco já está encerrando. Alguém quer perguntar alguma coisa? Que a gente foi fluindo tanto aqui e que. Mas também ninguém quis perguntar. A Fátima está dando os parabéns para a gente, está muito feliz de ter aprendido conosco. Obrigada, Que Fátima. bom. Né? Vi muita gente conhecida aí, vi muita gente com coraçãozinho, vi muitas pessoas assistindo. Muito obrigada por estar aqui com a gente, todo mundo, né? E assim, se tiver mais lives, né? Agora eu já tô mais leve, sabe, Thaís? Eu tava muito ansiosa, falei pra você, né? Que eu tava muito ansiosa, né? Mas agora eu tô mais leve, né? Acho que vai fluindo, igual você falou, a gente vai conversando e vai surgindo coisas aí. Sim. Mas muito obrigada a todos. A Samanta está dando os parabéns para a gente, está agradecendo. Obrigada, Obrigada, meu bem. Samanta. Bom, Mariane, muito obrigada por essa live, por ter aceitado
convite. Agradecemos a todos que participaram, que assistiram. A Fernanda tá mandando beijo, o Severino tá dando parabéns. Meu pai, Obrigada, meu pai, parabéns. obrigada, Severino. Obrigada a todos que participaram, que assistiram. Estou muito feliz com esse movimento de participação. As lives estão fluindo. Semana que vem tem outra live, né? Em breve eu vou estar comunicando. Mas muito feliz de você ter participado, compartilhado com a gente a sua experiência, viu, Mariane? Obrigada, estou muito feliz também. Muito obrigada pelo convite. Que bom. Gratidão a todos. Nós vamos encerrar a live agora. Boa noite e até a próxima live, se Deus quiser. Tchau, tchau. Até mais. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.